Salve, muito boa noite. Frente a Frente no ar, e como você sabe, fala de política. Política cuida da sua vida, né? Da sua escola, da sua saúde e do seu futuro. Nós trazemos aqui no Frente a Frente pessoas que explicam política, explicam as decisões nacionais, e hoje aqui o deputado Osmar Terra, experiente na política, deputado federal, que já está há muito tempo na Câmara dos Deputados, um articulador, o autor da lei em vigor antidrogas, né? Médico, foi secretário de saúde por 2 mandatos lá no Rio Grande do Sul, então tem uma experiência. E ficou, deputado, o senhor acabou sendo um debatedor muito intenso aí, né, contra vários setores nessa pandemia, né? Faltou alguma coisa? O senhor acha que o governo poderia, por exemplo, investir mais no setor ou buscar mais tecnologia, ciência? O que faltou nesse debate intenso aí da pandemia? O que eu acho é que a ciência tinha que estar em primeiro lugar, né? A ciência é que dirime dúvidas. Se tu tem dúvidas sobre uma coisa, né, tu vê o fato concreto, funciona, não funciona, isso resolve. Tu tem uma coisa palpável. O problema é que ficou no reino das especulações. Começou com uma projeção matemática errada, que foi do Imperial College, que disse que ia morrer 50 milhões de pessoas, assustadora. Aí o primeiro surto que tem, que é da China, dura 76 dias e morre 4 mil, num país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Então começou a ter diferenças. Os fatos diziam uma coisa e as projeções matemáticas diziam outra, né? E começou aí um debate político, que os países da Europa, ali, principalmente puxado pelo Boris Johnson na Inglaterra, a Merkel, o Macron, começaram a fechar tudo, fizeram uma coisa baseada no medo. Pela lógica, parece que é lógico. Não, se tu te fecha tudo, não deixa ninguém sair na rua e tal, não vai pegar o vírus. O que não acontece. Mas ninguém rompeu essa barreira no mundo? Eu acho que a Suécia, talvez... A Suécia não seguiu, nem seguiu até agora. O rei lá fez uma crítica e tal, mais geral e tal, mas não mudou a política da Suécia. A Coreia não fechou, o Japão não fechou. São países que mas testaram, né, deputado? Mas testaram, né? Fizeram uma ampla política de testagem, no caso da Coreia. Testagem, eu acho que tinha que outras aqui formas nós não de enfrentar. tivemos essa... Pois é, mas aqui houve um gap aí, que foi a posição do presidente. Num determinado momento, os governadores começaram a tomar a iniciativa de fechar tudo, é um efeito manada, acompanhando a Europa. Nós estão fazendo na Europa, nós temos que fazer aqui também. É um certo complexo de inferioridade que o Brasil tem, de não ter opinião sobre as coisas e achar que não foi estão só fazendo na Europa, Europa. né? Os Estados Unidos, todo mundo. Os Estados Unidos, não, os Estados Unidos começou depois. A origem é a Inglaterra, onde o Boris Johnson, que estava indo na mesma linha da Suécia, com o relatório do Imperial College, que é 17 de março, resolve mudar, resolve fechar, né? E aí começou fecha. E a Inglaterra o Reino Unido, né, é um bom exemplo de que não adianta nada fechar. É um país com maior mortalidade proporcional, está disputando com a Itália, que é o segundo com a maior mortalidade do mundo, né? O primeiro é a Bélgica, né? Deputado, que fechou tudo. Tem drone, inclusive, vigiando se as pessoas estão caminhando na rua. Não adiantou nada. Deputado, eu queria mudar um pouquinho de assunto. Essa semana começou a surgir muito forte aí um movimento, né? Pelo menos as pessoas estão tentando criar um movimento, a gente vê principalmente nos partidos de oposição, pelo impeachment do presidente Jair Bolsonaro, a ponto desse assunto entrar, inclusive, na pauta dos candidatos a presidente da Câmara. O senhor acha que há clima para impeachment? O senhor que está em contato aí direto com os parlamentares e tudo, como é que o senhor analisa essa mobilização agora, nesse momento? Olha, isso tentar derrubar o presidente, a oposição tentar derrubar o presidente é uma regra, né, no Brasil. Praticamente todos os governos têm isso, né? O Michel tentaram 2 vezes, né? A Dilma acabou saindo por causa disso, tinha um outro clima, uma outra situação econômica, né? E de acusações que se comprovaram pelo Supremo, pelo Tribunal de Contas e tal. Eu acho que é natural que tenha isso. É natural, infelizmente, é assim que se faz política. Virou o calendário eleitoral. Virou calendário. Só que não tem um motivo claro, né? Porque ele disse que ele não usa máscara, porque ele já teve, né? A gente usa máscara por uma questão de protocolar, porque eu já tive também, eu não estou contaminando ninguém, nem eu não serei contaminado, mas
usa até por uma questão protocolar. Mas o presidente, desde o início, ele tomou uma postura muito clara em relação a isso, que é a postura da Suécia, vamos dizer assim. Dá para dizer que o que ele propôs. Os governadores não propuseram uma coisa diferente. E o presidente não pôde interferir, porque o Supremo disse que os governadores, os estados, têm autonomia para decidir, que o governo federal não pode interferir na autonomia dos estados. Então, o Brasil praticamente não pôde ter o comando do processo. O governo federal, ele fez o que dava para fazer, que é dar mesada para o pessoal que ficou na miséria, levar insumos, levar equipamentos lá para Fortaleza, para Manaus, fazer os hospitais de campanha. Isso tudo funcionou. E foi o maior repasse de recursos da história do Brasil para os estados e municípios. O Rio Grande do Sul, inclusive, botou em dia as contas dos atrasos salariais. Né? O senhor está dizendo que é natural essa tentativa, que geralmente é frustrada mesmo, né? Nós só temos 2 impeachment num momento específico, mas hoje não há condições de votar isso politicamente. Eu não vejo condições políticas de votar, até porque não tem uma base material para isso. Né? É um governo que está procurando ser... É um governo sério, é um governo que não está... Tem grandes ministros, né? Vamos combinar que o país está andando, né? O Paulo Guedes, a recuperação da economia está funcionando, o agronegócio nunca teve tão bem e nunca parou, né? Nunca parou. Quem trabalha toda a cadeia do agronegócio, que é quase a metade da população brasileira, Mas há uma movimentação política nova por aí, né? Empresários, antes aliados do presidente e tal, que já estão se movimentando. Mas isso também sempre teve, né? Estavam mais enrustidos, né? O que está acontecendo, que eu acho, é que o presidente Bolsonaro, em função de tudo que se fez, inclusive das pesquisas que se fez no último ano, mostrou que ele é um candidato viável à reeleição. E aí a única maneira que estão encontrando para impedir que isso aconteça, a reeleição dele, até porque não tem candidato forte na área da oposição, né? Na minha opinião, né? Não tem candidato forte, é tentar derrubar ele com impeachment, é evitar que ele seja candidato. É uma forma de fazer política muito complicada, né? Eu sempre tive uma posição, sempre procurei trabalhar com uma posição que tu tem que derrubar nos argumentos, na proposta e tal, e não tentar impedir a pessoa de concorrer porque ele é mais forte que tu, né? Agora, em relação aos filhos, em relação ao senador Flávio Bolsonaro, o senhor acha que vem aí algum movimento também para levá-lo ao Conselho de Ética no Senado? Ou não temos... Olha, se tiver alguma comprovação que fez um ilícito grave e tal, nós estamos falando de coisas bem diferentes, né? Quando tu vê os 12 anos, 14 anos do governo do PT, tu viu a corrupção sistematizada, em grande escala. Petrolão, acabaram com os fundos de pensão, roubavam em tudo, né? Isso era um clima... agora, porque parece que o senador teve uma rachadinha, não sei o que lá, parece que tem que derrubar o presidente. Isso aí não tem cabimento. E nem tem que comprovar, tem que ter a comprovação, que eu acho que é uma coisa que não vai acontecer. Então, eu vejo com muita preocupação o exagero, né? E uma mídia que está numa posição tão agressiva contra o presidente que eu nunca tinha visto na história, né? Uma parte da mídia aí que conta a história pela metade, exagera numa coisa. Quem defende o presidente é ofendido de todas as formas, né? Eu mesmo, quando eu falo, eu tenho artigos, colunas escritas me atacando de uma maneira que eu nunca tinha visto, né, na política brasileira. Então, deputado, moralmente, tentando diminuir, desconstruir quem fala. Não é o argumento, não é o assunto, né? É atacar a pessoa que fala. Me chama a atenção nesse momento o livro do ex-deputado, ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né? Sim. Eu não li o livro ainda, mas li um resumo bom. Ali o inicial, ele próprio explicando o livro, né? E mostrando de que a queda da ex-presidente Dilma foi realmente uma articulação forte, né? Contando com o apoio do MDB, e fortemente articulado pelo então presidente do MDB e vice-presidente da República, Michel Temer, com participação do presidente da Câmara, do líder do PSDB. Como é que o senhor participou fortemente dessas articulações? O senhor estava no Congresso Nacional. Como é que foi essa articulação ali pelo impeachment da ex-presidente Dilma? Eu acho que surgiu de uma situação, o país numa profunda recessão, né, com a inflação disparando, e a presidente que não tinha capacidade de condução clara, né? Trocando o ministério toda hora para satisfazer
os pedidos, né, dos As exigências, aliados ali já eram exigências, né? para não votar, né? Então criou uma situação, tinha uma situação de instabilidade política muito maior, que começou não começou com uma articulação política, começou com um movimento espontâneo da sociedade. Em 2013, 2014, queremos o padrão FIFA, né? O padrão FIFA para a saúde, o padrão FIFA. Isso foi uma coisa espontânea da sociedade, né? Havia uma insatisfação muito grande. O povo estava na rua, né? Era uma situação bem diferente da atual, né? O presidente ainda tem muitos cartuchos aí, tem o apoio de pelo menos 1/3 da população e, como os outros presidentes também, se fala muito em reforma ministerial agora, para o início deste ano, passada aí a eleição da presidência da Câmara e do Senado. O senhor acha que vem aí essa reforma? É possível trocar, por exemplo, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello? O senhor acha que ele está aí na corda bamba? Outro que todo mundo cita também é Ernesto Araújo, especialmente depois da vitória de Joe Biden nos Estados Unidos. O senhor acha que esses ministros estão pela bola 7? Eu acho que não. O presidente tem prestigiado os ministros, né? Ele tem prestigiado. Agora mesmo ele fez uma live, tem feito várias lives com o Ernesto Araújo, com o Pazuello, né? O ministro Pazuello, fez com o ministro, com o chanceler agora, Ernesto Araújo, quando veio a vacina de Oxford, né? Então ele tem prestigiado. Eu não vejo nenhum sinal da parte dele de querer mexer nisso, né? E acho que o ministro Pazuello está cumprindo um papel importante. Eu acho que ele está sendo vítima também dessa coisa, só pelo fato de ele estar cumprindo as tarefas do governo, sendo atacado pessoalmente, dizendo que ele é incapaz. Ele é um grande gestor. Eu trabalhei com o ministro Pazuello no acolhimento de Roraima, dos venezuelanos. É o melhor acolhimento do mundo, reconhecido pela ONU, né? Ele montou um sistema de atendimento, entram mais de 1.000 venezuelanos por dia lá em Pacaraima, né? E estavam dormindo na rua, estava uma coisa dantesca lá em Boa Vista, né? Então, quando se montou o sistema de levá-los... Uma cidade que tem 80 mil habitantes, né? Hein? Uma cidade que tem 80. Não, Boa Vista tem mais. Boa Vista tem mais da metade da população de Roraima. Roraima tem 600 mil, Boa Vista tem 300 e poucos mil, né? Mas mesmo assim, tu ter lá 6, 8 mil venezuelanos dormindo na rua, as pessoas fazendo necessidade na rua, é um negócio... Eu vi isso no começo, né? Eu estava no Ministério. Depois eu vi como ele organizou rapidamente todo o sistema lá, né? Ele é um gestor muito respeitado nas Forças Armadas e é um dos grandes quadros que tem no Brasil. Eu acho que o Pazuello cumpre um papel importante. Mas ele não entende de saúde. Mas quem é que... Ministro tem que entender da política, da logística. Assim, mas não falhou essa logística? O Serra foi ministro. Quantos ministros tiveram aí? O Ricardo Barros foi um bom ministro. O Ricardo Barros, o que é? É engenheiro, né? Então, José Serra, inclusive, fez os genéricos, né? O Serra instituiu os genéricos no né? Brasil, quebrou patentes de medicamentos. Isso. Agora, o senhor acha que o Pazuello está assim, essa Brastemp toda no governo, ou faltou alguma coisa nessa área de logística? Porque há muita reclamação em relação à questão lá de Manaus, que faltou fornecimento de oxigênio, que o governo federal podia ter ajudado mais antes de ter se programado ali para evitar que isso acontecesse, ajudando ali o governo do estado e também a prefeitura, que são os principais responsáveis. E também tem a questão das seringas, que diz que pode faltar seringa. Tivemos aí a questão das vacinas. O Brasil entrou muito tarde nos pedidos de vacina, quando... Inclusive, lá atrás, o ministro falou em comprar, o presidente disse que não ia comprar e ficou por isso mesmo. Como o Brasil errou na história da vacina? Eu acho, Denise, que na verdade, o sistema de saúde é muito complexo e difícil de gestão. É muito difícil, porque ele é descentralizado. Eu fui prefeito e montei as primeiras equipes de saúde da família do Brasil em 94, 95. Eu era o responsável por tudo que acontecia no município, né? Os governadores são responsáveis pelo que acontece nos estados, e o governo federal faz a coordenação geral. Querer acusar o governo da falta de oxigênio em Manaus é ridículo, né? Porque o colapso... Por que desativaram os hospitais de campanha? Tem o município e o Estado na frente. O Estado pediu, exigiu, se precaveu. E os desvios que tiveram lá. Tem a secretária que está preso lá, a secretária de saúde está preso. Quer dizer, querer botar a culpa no Pazuello é o fim do mundo, isso aí. Quando ele foi solicitado, ele tem uma interação. Quando
Ninguém podia imaginar que de uma hora para outra ia surgir uma cepa nova Mas do era vírus. previsível, a falta de demanda oxigênio lá era previsível, né? O ritmo de sim. consumo estava bem acima do normal, não havia estoques. Bom, mas aí quem é que tem que ver isso? É o dono Eu da acho casa. que é o governador. É o dono da É o dono casa da que tem que casa. ver isso e avisar, ó, vai faltar. E ele vem. Faltou anestésico para o pessoal que fica entubado. Há um tempo atrás começou a faltar anestésico. O Pazuello montou uma operação militar. Foram os caminhões do Exército para o Uruguai, onde tinha... Ele comprou os anestésicos e veio anestésico para todo o Brasil através de uma operação que ninguém esperava, né? Ele montou e fez. Então, ele faz o que pode. Né? Em relação às vacinas, ele errou? Não, eu acho que não. Devia ter peitado o presidente lá atrás e ter dito, não, vamos comprar porque isso é importante? Não, eu acho que desde o começo o que ele falou e o presidente falou foi que as vacinas precisavam ser testadas e precisavam ter o aval da Anvisa. Sim, mas De repente, quando ele começou a se fechou o atropelar. acordo de 46 milhões lá com os governadores, naquela reunião em 21 de outubro, no dia 22, o presidente Jair Bolsonaro disse, não vamos comprar. Ele teve que refluir naquele acordo para a compra de 46 milhões de doses. Eu acho que não. Eu acho que o presidente disse que enquanto não tivesse o aval da Anvisa, é diferente. Porque se criou... Sabe o que aconteceu? Os governadores erraram muito. Erraram. São Paulo, se fosse um país sozinho, estava entre os 10 com o maior número de mortes do mundo, né? Com tudo fechado, botando solda nas portas, pessoas sendo presas que sentam no banco da praça. Aquilo foi um erro tremendo. Aí a saída foi mostrar que ele estava preocupado com a vacina, que a vacina seria a saída política para reparar o erro do lockdown, da quarentena, do que foi mal feito. E aí começou um discurso, vacina, não vacina, como se a vacina fosse a solução de tudo. A vacina terminasse com a epidemia, a vacina é mais um instrumento de luta contra a epidemia. Então, se politizou a vacina. A vacina está politizada pelos governos. O que o presidente fez? Tudo que a Anvisa autorizou, e a Anvisa autorizou a toque de caixa, o presidente liberou. Né? Qual é o problema? Então E está atrás de mais insumos. O que está acontecendo no mundo? Está faltando insumos no mundo. Que está todo o mundo na inteiro. fila, né? Então, por isso que eu digo, a questão da vacina vai ser importante daqui para frente. Não vai ser o principal responsável pelo fim da pandemia. A pandemia vai terminar com a imunidade de rebanho, com a imunidade coletiva, que já está indo, se não surgir nenhuma cepa muito diferente do vírus agora, que mesmo essa cepa atual do vírus, ele está aumentando o número de pessoas. Está morrendo gente? Está morrendo. Infelizmente, morre, e para mim a vida não tem preço, né? Mas todas as epidemias são assim. Agora, o que está acontecendo é que também muita gente, se essa relação existe, 27 para 10 mil pessoas pegam e ficam com anticorpos em relação a 27 que infelizmente morrem, né? Nós estamos com um volume... Está indo para o fim essa pandemia. É assim que terminam todas as pandemias, né? Bom, vamos e a torcer. vacina vai ser uma coisa de longo prazo. Agora, se vendeu a ideia que a vacina resolvia tudo. E que, se não acontecesse isso, a culpa era do Bolsonaro. Né? Pô, Infelizmente, ainda teremos aí que atravessar esse final aí, né, deputado? Muito obrigada pela sua presença. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas já fica o convite para o senhor voltar. Eu volto sempre que vocês me convidarem. Muito obrigada. Mais um Frente a Frente, né, Zé Maria? Perfeito. Pois é. E também acaba aí a semana. Queria agradecer a todos. Muito obrigado. Muito boa noite. Boa noite para você que nos assistiu e fique agora com o Jornal da Vida, com as notícias do Brasil e do mundo. Até a semana que vem.